A realidade apenas existe quando você a rejeita. Por quê? Porque você é o observador. O efeito observador, ele funciona de uma forma em que existe uma correlação daquilo que você quer e daquilo que você não quer. E muitas das vezes o que acontece na tua realidade não são coisas que você quer, e sim são coisas que você não quer. Exatamente aqui onde a gente chega, onde a gente precisa perceber que como é que funciona o observador, ou como é que nós podemos entender a relação entre o observador e o objeto, entre você com a realidade. Muitos de nós se confundem com a realidade. Você se comporta através de como é que um objeto pode parecer, do que você dizer que o que você está vendo é uma ilusão. Ou seja, quando a gente vê que existe uma parede em nossa frente, a gente vê que existe uma parede em nossa frente, a gente não vai continuar a caminhar. A gente vai parar de caminhar para talvez retornar para fazer alguma coisa que a gente vê que existe uma parede em nossa frente. Quer dizer que você está agindo conforme aquilo que você está a ver. E quer dizer que o que está a mudar é que, dependendo do que você está vendo, dependendo daquilo que você pensa que é real, você está agindo porque você está vendo, você está agindo porque você está vendo que isto é realidade, e daí que o que você está vendo é o que está fazendo com que você esteja agindo conforme aquilo que você está vendo. E deste jeito é a maneira como a maioria de nós tem enxergado a realidade. De alguma determinada forma você precisaria entender ou perceber que a realidade ele vai muito mais além do que aquilo que você está a ver na realidade física. E esta forma é que muitos talvez queiram usar o efeito observador, mas o efeito observador é algo que você precisa entender como é que funciona, ou como é que você deveria enxergar a realidade para que você realmente venha afetar as coisas como um ser observador da realidade. A gente sabe que a realidade ele funciona dependendo do observador. Uma coisa só é real, uma coisa ele só está ali não apenas por ele estar ali, e sim através do seu comportamento diante de estas coisas. Tudo que você vê na realidade, eles não são totalmente reais, a não ser que você se comporte como se aquilo fosse real. Isto aqui, ele está no seu efeito observador. O efeito observador não é algo que você precisa despertar exatamente, porque isso está acontecendo constantemente, instantaneamente, em todo o momento para todos nós, de alguma forma que a gente usa isto todos os dias, todos os momentos. Pode ser aqueles momentos em que quando você está imaginando, quando você pensa, quando você está a conversar com alguém e você pode estar a imaginar tantas outras coisas, ou mesmo aquilo que aquela pessoa está a falar, as conversas que vocês estão a ter, você já está tendo viagens de o que aquilo significa. Então você já está imaginando, há coisas que você está a imaginar, mas você vê que isso são simplesmente pensamentos, que isso são simplesmente coisas que estão na tua cabeça, então você não precisa se preocupar, você também pode até lembrar de alguém que você conhecia há anos, você imagina esta pessoa, mas isto é apenas um pensamento, segundo você, você apenas diz que isto é um pensamento, mas depois de um tempo, talvez alguns dias, ou mesmo naquele mesmo dia, você se depara com aquela pessoa pela rua. Por quê? Porque você não dê importância para aquilo. Você não dê importância para aquilo. Você observou, mas ao mesmo tempo, você observou, mas ao mesmo tempo, rejeitou. Você rejeitou uma coisa que você observou. Você imaginou alguma coisa e você não deu muito aquela importância porque você disse que aquilo é simplesmente um pensamento, mas ao mesmo tempo é isto que fez com que aquilo fosse realidade. Algo se tornou real porque você rejeitou
um pensamento, que este pensamento ele significa que você na verdade simplesmente desapegou, você simplesmente soltou. Aqui nós podemos ver que entre o observador e a realidade existe uma relação de dependência. Para a maioria de nós, muitas das vezes, nós pensamos que o que é real é aquilo que nós estamos a ver, mas o que é real é o que você está rejeitando. Do tipo, aquilo que você está a ver, ele se torna real por causa de você. Esta forma que nós vemos é como se algo que nos convence, é como se fosse uma informação, e esta informação ele diz que isto é um objeto, isto é aquilo que você está a ver, isto é uma parede, isto é qualquer coisa que seja, você está vendo isto, imediatamente quando você vê, você pensa daquele jeito que aquilo te induziu a pensar. Você vê neste marcador e você diz que ele é real, então ele vai ser real. E isto pode manipular. Como é que você pode usar isto? Porque muitas das vezes há momentos em que você vive que são momentos específicos que você pode passar por situações, por coisas que te obrigam a você fazer certas coisas que não vão como ou não vão conforme aquilo que você está a ver. É como se você está em um perigo e você tem em sua frente e alguma coisa como uma caneta, alguma coisa como um tênis, ao invés de usá-lo como um tênis, ao invés de você usá-lo como uma caneta, você pode usá-lo como uma arma. Então, isto ali é um contexto, este contexto te induz a você colocar uma coisa dentro de uma realidade específica que corresponde com aquela necessidade ou que corresponde com aquilo que você é ou aquilo que você quer que aquilo se torne, que aquilo se comporte. Então, a realidade ele funciona deste jeito. Muitas das vezes nós vivemos dentro de ciclos é porque você depende desta realidade aqui. E esta realidade ele manipula você que você age conforme o objeto, ao invés de você agir conforme o observador. Então é aqui que você já pode começar a perceber como é que você pode ativar o seu efeito observador ou como é que você pode entender para você deixar com que isto funcione em você. Como é que você pode observar a realidade? Como é que você pode ativar o efeito observador em você de uma forma correta? Você olhando para a realidade, você não deve vê-lo como algo que é totalmente real. É como se fosse algo à parte. Existe uma parte 50, existe outra parte 50. É como se nós temos aqui a realidade física, é como se a gente tivesse aqui duas partes na realidade. E estas duas partes nós temos a realidade física e aqui nós temos você. Quando você olha para a realidade aqui, existem duas coisas. Estas duas coisas, quando você vê uma realidade e você aceita ele do jeito como ele está, então ele vai permanecer do mesmo jeito. Ou seja, é como se fosse as dificuldades que nós vivemos. Quando você vê que você está vivendo situações muito ruins, por que você pensa que você está vivendo coisas ruins? É porque você olhou para esta realidade e você aceitou ou você pensou, ou seja, isto te convenceu de que isto é uma dificuldade. Quer dizer que estes 50% eles foram jogados para cá e se tornou 100. E assim isto se tornou real, não é porque isto é real, mas porque você de alguma forma foi manipulado a pensar que isto é real. Então, para você usar o efeito observador de uma forma correta, você precisa rejeitar a realidade. Quer dizer, a realidade não é exatamente algo que você quer, porque todas as coisas que você quer, eles apenas te impulsionam a perceber coisas ruins na realidade. Para você criar ou co-criar a realidade, você precisa rejeitar de alguma forma que isto esteja relacionado com você não ter desejo. Como assim desejo? Você não ter desejo
ele não quer dizer que você não tem desejo, porque talvez muitas das pessoas que olham para este vídeo ou acompanham estes vídeos, eles acabam se enganando ou não percebendo exatamente o que a gente quer falar quando se trata de você não ter desejo. Esta forma de você não ter desejo, ele significa que você já alcançou ou você já ultrapassou o momento de você ter desejo ou você querer as coisas. Quer dizer, todas as coisas negativas que existem na realidade, eles não são coisas isoladas. Eles não são coisas que, como se quando eu não quero uma coisa, não quer dizer que eu não quero, quer dizer que eu quero, só que eu cheguei no nível de eu não querer mais aquilo. Eu cheguei no nível de eu não ter mais desejo sobre aquilo. É a mesma coisa de quando você queria alguma coisa e você obteve aquilo que você queria. Quando você obtém aquilo, você já não tem desejo, você agora está vivendo outra fase daquilo que você queria antes. Isto é o momento de você não desejar, é o momento de você viver aquela realidade, viver a abundância daquela realidade. Isto é que faz com que a realidade ele venha permanecer de alguma forma que corresponda ao você não desejar as coisas. Isto aqui é que você só não tem desejo de alguma coisa correspondendo com aquilo que você quer. Ou seja, para você não ter desejo das coisas, você precisa saber o que você queria. E você sabendo aquilo que você queria, isto já te coloca na mesma correspondência de você não desejar para você viver aquela realidade que você quer. Isto aqui é que faz com que a realidade que você vê, quando você percebe alguma dificuldade, quando você percebe as coisas na sua vida, quando você quer alguma coisa, a realidade que você quer a realidade que você está vendo é só uma realidade negativa, é só uma realidade que não é real. Porque quando você tem desejo, isto desperta em você para você começar a ver que as coisas estão difíceis. Ou seja, que sim, que as coisas estão difíceis, que assim a gente pensa que esta realidade é real, porque você tem desejo, só que você precisa chegar ao ponto de você não ter desejo das coisas, como transcendendo, você percebendo o que você quer e percebendo que você já não quer isto, entendendo que a realidade que você está e tudo que você vive, eles não são reais. Quando você pensa que você não tem, isto não é real. Quando você pensa que você não tem, é porque alguma coisa te convenceu de que você não tem. E então, o que está acontecendo? Você está manifestando coisas que você não quer. Você está atraindo coisas que você não quer. Você está atraindo para a sua vida uma identidade negativa. Por quê? Porque você foi manipulado pelo desejo, você foi manipulado por a realidade que você está a ver, que você não percebe que todas estas coisas, eles dependem de você e não você depender delas. E assim é que você pode começar a perceber como é que você pode usar o efeito observador. Você precisa rejeitar esta realidade aqui, ou seja, vendo ele de alguma forma que é apenas uma parte e outra parte é você mesmo. Quando você vê uma realidade, ele é tudo aquilo que você quer. Ele foi desperto por causa dos teus desejos. E aqui que veio a origem de quando você ouve que o desejo é aquilo que causa o sofrimento. De que o desejo é aquilo que causa o sofrimento na vida. Por quê? Porque na verdade é sobre ele despertar as coisas negativas na vida, que nos faz com que a gente viva ciclos que a gente não quer, que faz com que a gente atraia coisas que a gente não quer, porque o universo é governado pelas energias, é governado por leis mentais. Você conhecer aquilo que você é, se conhecer, perceber que você não é apenas um ser humano de uma forma que a gente pensa, mas sim que as coisas que você vê, eles dependem de você, que você está conectado com todas as outras pessoas e você precisa saber como se relacionar com as outras pessoas, como se manter na existência, de alguma forma que você não esteja na independência, você não se engane por causa daquilo que você vê. Todas estas formas você começa a saber usar ou saber aplicar a sua vida de uma forma muito mais positiva, que isto faz muita diferença na sua realidade. Então, tudo aquilo que nós queremos, eles despertam para você perceber coisas ruins na tua realidade. E assim,
quando nós pensamos que existem coisas difíceis ou que as coisas estão de alguma forma negativas, é porque isto já nos convence de alguma forma que isto nos faz com que a gente acabe criando de novo esta mesma realidade. E aqui, quando você começa a reclamar, aqui onde as pessoas reclamam, e aqui onde as pessoas resmungam, é aqui onde as pessoas reagem. Você percebe? É como se fosse que quando você vê uma pessoa e esta pessoa ele começa a falar palavras que é como se você talvez estivesse a discutir com uma outra pessoa. Esta pessoa começa a falar palavras e você começa a sentir-se ofendido por aquelas palavras, ou você começa a sentir-se mal, ou mesmo quando a vida te traz coisas, você reclama de que a sua vida só está difícil, de que as coisas só estão mal. Quer dizer, tudo isso, eles não são reais. São apenas coisas que te convenceram de que eles são reais. Você pensa que eles são reais, mas na verdade eles não são reais. É só uma manipulação que te faz com que você acabe criando o mesmo ciclo da realidade. Você pensa que eles são reais, de que tudo que eles estão falando é porque você ainda está na dependência da realidade, você ainda está na dependência das pessoas, você ainda está conectado com as pessoas de uma forma negativa. Você é um ser independente, você sentir-se ofendido por coisas que outra pessoa fala. É só uma forma de você ainda não ter um bom relacionamento com você mesmo, que isto te faz você reagir muito às coisas que as outras pessoas falam, aquilo que a realidade está apresentada, aquilo que está nos acontecendo na realidade. Mas tudo aquilo é uma ilusão. Você é um ser desperto, você não é um ser qualquer. Então você precisa começar a se conhecer. Se conheça, tá? Se conheça. Que isto vai fazer muita diferença na sua realidade. Porque muitos de nós apenas ouvem as coisas de religiões, de ensinamentos e tal, mas talvez eles só levam as coisas de uma forma religiosa que não faz com que as pessoas eles enxerguem a realidade ou enxerguem a vida de um jeito que isto não tem a ver com a religião, não tem a ver com Deus, tem a ver com você. Você simplesmente com você. Você é uma vida normal nas coisas que você faz, na maneira como você é, quer dizer, tudo está conectado com você, não tem a ver com alguém. Você tem que cumprir isto, fazer aquilo para que as coisas deem certo. É sobre você, você pensar logicamente de que as coisas estão relacionadas com você. O que é que você gosta, o que é que você quer, o que é que você quer viver, como é que você quer chegar às coisas, como é que você pode sentir o amor do universo, como é que você pode sentir-se amado. Você entendendo as leis, os princípios do universo, você entendendo que tudo está conectado, mas de alguma forma que isto é por causa de uma independência dentro de você. Tudo que acontece na realidade, eles dependem de você. Você precisa saber usar isto. Você entendendo que existe 50-50, que este 50-50 é como se fosse um equilíbrio. Tudo que você vê na realidade, você vê, isto já desperta uma coisa em você, ou ele desperta uma coisa boa ou uma coisa ruim, e que a tua reação, ele diz mais do que você simplesmente ver uma coisa na realidade. E esta reação é aquilo que vai mudar a tua realidade para uma forma positiva ou para uma forma negativa. Então aqui reclamar, isto é uma ilusão, sabe? É porque ainda existe uma dependência dentro de você. Existe um nível de despertar que as coisas não fazem sentido. Você conversa com as outras pessoas, mas parece que algo não faz muito sentido. As suas reações, você tem que se colocar como alguém que, sei lá, não é sobre você estar certo ou errado, mas é como se fosse um estado de consciência que você só precisa agir por causa da verdade, para que o outro esteja em equilíbrio e esta pessoa não agir de uma forma falsa, em sim de uma forma verdadeira. Acho que não vou falar isso aqui para não misturar muitas coisas. Você reclamar, resmungar, reagir de uma forma negativa, isso é uma forma de algo que te convence de você pensar que isto é real. Só que quando você reclama, você cria o ciclo de repetição e assim você fica preso dentro daquele ciclo da realidade que você não quer. E você nem percebendo sobre isso, porque isto aqui é uma possibilidade, ok? Isto aqui é uma possibilidade, esta possibilidade é aquilo que cria a realidade na nossa realidade. E você entendendo sobre isso aqui, você acaba usando este lado aqui de uma forma que corresponda com
sobressaia esta realidade aqui e você possa transcender, quebrar os ciclos que você vive para você mudar. Então, a realidade ele existe por causa de uma rejeição da realidade, ou seja, você vendo que esta realidade ele não é totalmente real e sente que ele depende de você, as suas reações, como você enxerga eles, como é que você vê esta realidade. Isto é que vai fazer muita diferença. Isto é que vai criar novas formas para a realidade que você vive. E assim você olha para a realidade de que tudo que você vê em sua frente, ou tudo aquilo que você vê como uma realidade física, eles são formas que tomam formas através de você. Isto é que torna aquilo real. Então, se isto fez algum sentido para você, deixa ali o seu comentário. Se você é novo aqui, faça a tua subscrição. Se você gostaria mais vídeos como este, também deixe ali o seu comentário. Hypa este vídeo e compartilhe com as outras pessoas para que isto chegue a mais pessoas e a gente venha mergulhar dentro deste universo. Lembrando que eu não falei tanta coisa. Isto é apenas forma para poder compartilhar algum conhecimento. E se você é alguém que é interessado nesses assuntos, subscreva ali na Escola Conselho Segredos de Verdade que você vai lá encontrar aulas organizadas para você que busca evoluir, entender mais estes termos sobre as coisas, que isto são coisas que você não encontra em qualquer lugar.